primeiríssimo lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite ao professor Ivo, pela oportunidade de estar aqui nesse evento e compartilhar com vocês um pouco sobre essa escritora, Albertina Berta, uma escritora brasileira, da virada do século XIX para o século XX. É uma escritora pouco conhecida ou desconhecida, como a maioria das nossas escritoras do século XIX, né? Então, eu tenho uma pesquisa, uma das minhas pesquisas é justamente sobre essas escritoras brasileiras do século XIX, escritoras que não constam, né, na nossa história da literatura, nos nossos registros literários, na nossa memória da literatura. Então eu venho fazendo esse projeto, que é trabalhar com algumas dessas escritoras, né? Essa é uma pesquisa que desde os anos 1980 já tem sido feita, né, por diversos pesquisadores de diversas universidades do Brasil, desde que se criou o GT, né, o Grupo de Trabalho A Mulher na Literatura. Então, eu trabalho principalmente com 3 escritoras. A Albertina Berta é a primeira dessas escritoras, Júlia Lopes de Almeida, que eu acho que é uma escritora um pouquinho mais conhecida, né? E Narcisa Amália, que é uma poeta do século XIX, que também ninguém nunca ouviu falar, né? São escritoras que não são ensinadas no colégio, e nem, né, na faculdade de letras, né? Então, o que eu vou apresentar hoje aqui, eu sou professora de literatura, né? A minha formação toda é em teoria da literatura e literatura brasileira. Eu trabalho na UERJ, né, como o professor Ivo falou, mas o sotaque não me deixa negar. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, fiz minha formação toda em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na PUC do Rio Grande do Sul. Então, sou aqui uma estranha no ninho, né? Eu venho da letras e vou falar mais sobre essa presença do Nietzsche, né, na obra da Albertina Berta, né? Eu coloco aqui a obra intelectual, porque eu pretendo mostrar, né, como Nietzsche aparece no ensaio, na conferência que ela faz sobre Nietzsche, mas também no romance, nos romances da Albertina Berta, né? Então, eu não vou fazer uma avaliação, né, da interpretação dela de Nietzsche, eu não tenho, não é a minha área, né, isso eu deixo para vocês, mas vou mostrar, compartilhar com você essa presença, como é que o Nietzsche aparece na obra da Albertina Berta, né? Então, vou pedir para o livro passar. Eu coloquei aqui um resumo, mais ou menos, então, do que eu trouxe para vocês. Eu pretendo falar um pouco, né, sobre quem foi a Albertina Berta, né, esse nome desconhecido, e ele é desconhecido também na letras, também na literatura, né, também pelos professores de literatura. Como eu falei, essas escritoras, elas não são ensinadas na faculdade de letras, né, nas aulas de literatura brasileira, né. Então, eu pretendo falar um pouco sobre a vida dessa grande intelectual, dessa escritora que tem uma produção relevante e expressiva, né, para a época, né? Falar um pouco sobre a obra dela, o que ela escreveu, o que ela produziu, né? A relevância e a repercussão, né? E a repercussão eu acho que é o mais curioso, assim, eu vou mostrar para vocês como isso se deu. E também, então, mostrar como Nietzsche aparece, né? Como eu já falei, nessa produção, né, ensaística e literária, né? Então, podemos passar Albertina Berta, o nome completo dela é Albertina Berta de Lafayette Stockler. Ela é filha do conselheiro Lafayette, né? Vem dessa família renomada, importante, né? Família abastada, e isso justifica o fato, né, de ela ser educada, dela ser alfabetizada, né? Ela tinha uma professora, né, em casa, né, que ensinava para ela línguas, né? Então todas as citações de Nietzsche estão em francês, então ela lia Nietzsche em francês, né? E ela então é carioca, nasceu em 1880 e faleceu em 1953. Albertina Berta, ela é principalmente romancista, ela escreveu 3 romances, né? São esses 3 primeiros: Exaltação, em 1916, e ela, Voleta, e ela Brincou com a Vida.
vida. Esses são os 3 romances dela. Esse primeiro romance, Exaltação, eu organizei a reedição desse romance, né? Esse romance de 1916, ele teve 6 reedições, né, seguidas, né? Então 1916, 1918, 1920, 22, 32, porque se esgotava, um romance que esgotava, ela foi muito lida, né, muito consumida aí nessa virada do século, né? Essa reedição, ela é fruto de uma pesquisa que eu fiz na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Então, quando eu me mudei de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, eu fui pesquisadora na Biblioteca Nacional e nós organizamos, então, a reedição deste romance. É uma parceria com uma editora pequena, que era de Porto Alegre, mas agora se mudou para o Rio de Janeiro, que é uma editora chamada Gradiva, e em parceria com a edição com a Biblioteca Nacional. Bom, além dos romances, ela é ensaísta, então são esses 2 livros, né, os 2 últimos da lista, que se intitulam Estudos de Primeira Série e Estudos de Segunda Série, né? Esses livros têm ensaios muito ecléticos, né? Ela fala sobre filosofia, tem esse ensaio sobre Nietzsche, sobre Kant, mas ela também fala sobre teoria da literatura, né? O que para a época é bastante impressionante, né? Ela fala sobre a história do romance, a evolução do romance, por exemplo, né? E também vale notar essa participação expressiva dela na imprensa periódica, né? Então, tem uma participação que é ativa, ela publicando, né? E aí, estudando a participação dela na imprensa periódica, eu descobri que ela também é contista e poeta, né? Tem poemas, então, que não foram publicados, estão na imprensa, né? E contos também. Na imprensa, ela também publica sobre o voto feminino, né? Ela é a favor do voto feminino, sobre a questão do divórcio, né? Sobre diversos assuntos, academia feminina, academia de letras feminina, né? Então ela também publica e dá opinião sobre outros assuntos para além da literatura, né? E essa é uma foto, então, é uma foto inédita até então, uma foto que eu consegui com a família dela, né? Então, em 2008, quando eu ainda fazia o meu mestrado lá em Porto Alegre, eu descobri a bisneta da Albertina Berta, eu vim para o Rio para conhecer a família, né? Fiz o registro das lembranças, das memórias com as netas. Essa é a pesquisa que nós da literatura assim, temos um certo fetiche por fazer, porque conhecer, né, mais da família e dessas lembranças, né? Por quê? Porque essas escritoras mulheres, elas tiveram essas lembranças apagadas, a gente não tem acesso a isso, né? A biografia não nos é acessível, nós temos lacunas e lacunas, né? E o contato com a família nos permite, então, preencher um pouco dessas lacunas, né? E entender melhor, né, a trajetória intelectual dessas escritoras, né? Que se não é dessa forma, a gente não tem como entender, né? A história da literatura, que é o discurso oficial, né, onde a gente vai beber, a fonte onde a gente bebe para preparar nossas aulas de literatura, não consta, né? Não tem registrada a participação dessas escritoras, né? Então eu sempre costumo dizer para os alunos que nós vamos falar de uma história que não faz parte da história da literatura, uma história que nos foi roubada, né? Não nos permitiram assim, ter acesso e conhecer essas escritoras, né? Eu mesma só fui conhecer depois do doutorado, né? Então toda a minha trajetória, né, como estudante, pesquisadora de letras, né, só fui conhecer, doutorado não, né, mestrado e doutorado, né, por aí. Bom, nos estudos, vamos passar então mais um, nos estudos de primeira série, né, esse livro, então, ele já começa com uma epígrafe de Nietzsche, né, de Assim Falou Zaratustra, né? Esse livro, ele é dividido nos capítulos. O primeiro é Nietzsche, né, que é uma conferência que ela dá no Salão 9 do Jornal do Comércio, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas conferências, né? E essa conferência é de 1914 e depois ela publica em livro, né, em 1920. Também tem um capítulo sobre a criança, a mulher na guerra, notas de filosofia, estética contemporânea e o romance, a sua evolução, como eu já falei um pouquinho aqui. Por exemplo, a mulher na guerra é um capítulo extremamente interessante, né,
porque a notícia que a gente tem de todos os atos heróicos, né, sobre, toda a história da guerra, né, sempre a gente tem o herói nomes masculinos, né, e aqui nesse capítulo ela vai mostrando a participação da mulher na guerra desde a mitologia grega. Ela vai compilando essas informações e mostrando a mulher também como uma grande guerreira, né, como participante ativa da guerra, né, o que a gente não imagina. Geralmente a gente imagina a mulher esperando, aguardando, né, o mito da Penélope, que aguarda o guerrilheiro, né. Bom, eu, para hoje, assim, né, acabei preparando também, eu li o texto, né, do Geraldo Dias, né, falei com o Ivo ontem, né, o texto que é Entre Renovadores e Reacionários, a recepção estética e política da obra de Nietzsche na imprensa brasileira, né. Nesse texto, aí eu fui fazendo algumas comparações, assim, para estabelecer esse diálogo aqui de hoje, né, para poder estabelecer um diálogo aqui entre a minha autora, né, e a filosofia, né. Eu acho interessante porque o Geraldo aqui, quando ele fala do Augusto dos Anjos, né, ele coloca o Augusto dos Anjos como um pré-modernista, estou citando, né, difícil de ser localizado, falando dessa dificuldade, né, em relação à obra de Augusto dos Anjos. Ele diz, Augusto dos Anjos, né, estaria entre o fim da poesia simbolista, né, e os primeiros sinais de uma poesia moderna, né. Então, por que eu digo isso? Porque pensando a Albertina Berta, né, esse primeiro romance dela de 1916, eu também considero ela difícil de ser localizada, então eu acho que tem um diálogo aqui possível, né. Então, na obra dela literária, né, os romances, né, ainda contém alguns traços do romantismo, né, se nós pensarmos na escola, né, romântica, o romance romântico brasileiro, né. Então, nós temos traços de um amor romântico também nesses livros, uma idealização, né? Mas do ponto de vista formal, um excesso de adjetivos e de descrições, né? Que é bem típica do romantismo. Mas também é possível perceber rupturas, né? Rupturas dessa escritora, né? Sinais de uma prosa moderna na escrita de Albertina Berta, né? Por isso que a dificuldade em situá-la, né? Se a gente pensar na história da literatura dessa forma, né? Sobre esses sinais, né? Eu ressaltei alguns aqui da prosa moderna, por exemplo, as técnicas narrativas de introspecção. Então, nesse romance de 1916, nós já temos, por exemplo, o monólogo interior, né? Então, é uma escritora de vanguarda também, se pensarmos assim, no Brasil, né, claro, né, no Brasil já o uso dessas técnicas, né, em que a gente tem um romance extremamente subjetivo e a gente tem, como é que eu vou dizer, a transparência, né, dessa mente narrada, das personagens, da protagonista, sobretudo, né. Então, para além disso, do ponto de vista temático, também tem algumas transgressões, né, por exemplo, Exaltação, esse romance, né, ele trata de um tema tabu, que é o adultério feminino, né? Ainda no Brasil, claro, a gente está falando de uma escritora brasileira, né? O adultério, o suicídio, o desejo feminino, né? Isso como possíveis transgressões, né? De uma escritora do início do século XX, né? Nós temos esse amor proibido, né? E concretizado, né? No Exaltação, né? Bom, então eu pensei em falar aqui um pouquinho, começar falando desse ensaio que ela escreve. Na verdade não é um ensaio, é uma conferência que ela faz no Salão Nobre do Jornal do Comércio. Era comum essas conferências, aqui em 1914 nós estamos no segundo ciclo dessas conferências, né? Então essa foto é a foto do dia da conferência dela, o salão está cheio, eu não sei como é que tá a imagem, se dá para ter uma noção, né? O salão está cheio e eu fiz alguns recortes da imprensa para mostrar para vocês a repercussão, né? Como foi aclamada essa conferência dela sobre Nietzsche, foi muito aclamada, mas também foi questionada, né? Ela foi criticada, né? Principalmente por o mais conhecido na literatura, o Lima Barreto, né? Um dos autores que critica, né, a leitura que ela faz de Nietzsche, né? Bom, eu
pensei assim, em 4 pontos para falar sobre esse ensaio que ela escreve sobre Nietzsche, né? Eu não sou uma leitora de Nietzsche, eu não sou a pessoa, digamos assim, mais apropriada para analisar, né, o teor do que ela escreve. Mas vou trazer para vocês, então, 4 pontos de que qualquer leitor é capaz de perceber nesse ensaio. O primeiro que eu acho interessante, que ela já começa falando que Nietzsche ele é pouco conhecido, que há uma ignorância total no Brasil, né, a respeito da obra de Nietzsche, né? Isso é a Albertina Berta falando. Ela já mostra, então, essa dificuldade, né, em falar de Nietzsche num espaço, né, que eu fico imaginando ali o público da conferência, né, é esse, né? Depois, outro ponto pertinente que eu acho nesse ensaio, né, que ela diz que Nietzsche escrevia para poucos, que Nietzsche não escrevia para um público, né? Ela escrevia para eruditos, aí eu estou citando, né, e cultores das letras. A justificativa que ela dá, né, é porque as citações em grego não estão traduzidas, né? Então, se você realmente está pensando no público, né, você talvez faria isso, né? Então, esse ponto, né, ela fala, né, da complexidade do pensamento de Nietzsche, né, e da dificuldade também em entendê-lo, né? O terceiro ponto que me chama a atenção é a questão da biografia. Então, ela começa, o ensaio dela é um ensaio longo, né, um texto longo, né? Ela dedica muito tempo a falar da biografia de Nietzsche, né? E muitas pessoas criticam até o texto dela, né, por ser muito ligado à biografia, né? Então ela fala muito da biografia de Nietzsche, mas também da trajetória intelectual e acadêmica dele, né? Então ela vai dando notícia dessa trajetória do Nietzsche e fala também da recepção da obra de Nietzsche, né? Então ela, por exemplo, comenta a respeito do insucesso que foi a origem da tragédia, né? Ela diz, aí eu cito, né? Ela diz, friamente aceito pelo público e seus colegas universitários, né? Então, pensando assim esse ponto, né? Principalmente porque esse texto dela foi criticado, né, por Lima Barreto, mas por outros também, pensando essa questão dela trabalhar muito a biografia de Nietzsche, né, essa trajetória intelectual e acadêmica, né. Primeiro, assim, o que eu penso, né, que nós temos que levar em consideração que a Albertina Berta, ela é uma romancista, ela é uma contadora de histórias, né. E segundo, que esse não é um texto escrito, esse é um texto, é uma conferência, é um texto oral para um público que não conhece Nietzsche, né? Porque como se as coisas são válidas ou não, é com vocês. Estou falando o que ela diz, né? Então, um público que não conhece Nietzsche, então eu vejo aí uma técnica, né, dessa contação de histórias, de você trazer a biografia e dar notícia de um filósofo que ainda é pouco conhecido, né? Talvez seja aí essa técnica, talvez essa seja uma técnica, né? Então, o ensaio traz isso, então, a biografia, a trajetória intelectual e um pouco da recepção da obra de Nietzsche. E o quarto ponto, né, que eu acho interessante e um pouco curioso, né, ela comenta, então ela mostra como Nietzsche concebe a mulher, né, hoje nós estávamos falando sobre isso, essa dupla, filosofia e mulher, que é uma relação com alguns atritos, né, e a Albertina Berta é uma feminista, né, então ela critica, né, a visão que o Nietzsche tem da mulher, né, só que ao mesmo tempo é curioso porque ela vai defender o Nietzsche, eu acho tanto curioso isso, né? Ela defende o Nietzsche baseado na biografia dele, né? Então ela fala, traz o pensamento dele e depois trazendo alguns exemplos da biografia de Nietzsche, aí ela defende ele, querendo, deixa eu ver aqui, eu vou citar então um trechinho da Albertina Berta. Ela diz o seguinte: cotejando os trabalhos de Nietzsche com sua biografia, verifiquei com prazer e orgulho divergência notável que existe entre a sua opinião particular, o seu modo de proceder e os conceitos sobre nós, mulheres, emitidos em vários livros, né? Então, assim, comparando, né, o que ele escreve na obra com a vida, ela diz perceber uma divergência aí
que do ponto de vista dela é positivo, né? Porque ela defende o filósofo, né? E mais curioso ainda que depois que ela fala, né, sobre essa questão da mulher, né, da visão da mulher na obra de Nietzsche, ela adota um tom de conselheira das mulheres, tudo isso no mesmo ensaio, né? Então, deixa eu ver, bom, tudo bem. Ela acaba dando conselhos para as mulheres, né? Vou pegar aqui um trechinho. O que eu acho curioso, né? Não digo nem bom nem mal, acho bem curioso, assim. Enfim, tá falando sobre o filósofo e de repente já começa dando conselhos para as mulheres, né? Então ela diz assim: o homem de hoje, culto, ávido de emoções, difícil de ser contentado, não deseja encontrar na mulher um teorema, um relógio de precisão, um maquinismo de pontualidade. Depois ela continua: devemos ser-lhe um obstáculo infinito para a curiosidade. Aí ela continua: não lhe sejamos a calma, o sossego, a certeza, uma coisa totalmente possuída, né? Esse é o conselho, né? Virou a conselheira aqui no meio do ensaio, né? Aí depois ela diz: não condenemos, né? Não condenemos o homem por ser assim, né? Por não dar valor para coisa totalmente possuída, né? Não condenemos. É-lhe uma imperfeição atávica, ainda um instinto menor, vestígios hereditários de uma presunção de superioridade, né? E depois, só para encerrar, é preciso que o nosso marido anseie por nós, né? Nos tema, acredite estarmos sempre com o pé na tragédia, né? Então ela continua, né? Mas trouxe alguns fragmentos para mostrar então esse perfil que ela adota de uma hora para outra, agora de conselheira, né? Como as mulheres devem agir, não se mostrarem totalmente entregues, né? Bom, aí podemos passar. Agora é rapidinho, só trouxe 2 recortes dessa revista Careta para mostrar a propaganda, né? Anunciando a conferência dela e também o dia da conferência, né? A inauguração do salão, fotos com as pessoas lá no dia, podemos passar. Agora, essa outra imagem, ela é interessante, claro, tá meio ruim ali, né? Mas eu faço a leitura para vocês da imagem. Por que eu trouxe essa imagem? Porque novamente está falando desse ciclo de conferências, né? É um ciclo que 12 conferencistas, né, vão participar. E desses 12 conferencistas, uma única mulher é Albertina Berta. Então nós temos ali os 12 participantes, né, e o nome da Albertina Berta. Então, entre 11 homens, Albertina Berta. Então, ela é realmente uma precursora, né? Ela é uma mulher que teve esse privilégio da educação, acesso aos livros, né? O pai é um intelectual, né? Enfim, teve também, conseguiu entrar no meio literário, né? Porque ela conseguiu publicar os seus livros, ela publica por uma editora considerável na época, né? O editor Jacinto dos Santos, né? Ela publica nos grandes jornais, né? Na imprensa periódica, né? E dialoga ali com os escritores intelectuais da época, né? Então essa é a Albertina Berta, uma mulher de vanguarda, né? Porque ali é a única mulher entre 11 homens falando, né? E aí o próximo também, muito rapidinho, só para mostrar no país, né? Porque eu fui pegando, analisando nos jornais, só para vocês terem uma noção. Então, os jornais em que, muitos, né? Mas em que sai, né, notícias sobre essa conferência, né? Gazeta de Notícias, a revista Careta, como eu mostrei ali, o País, o Malho, a Noite, Diário Mercantil, o Jornal do Comércio, o Jornal, Revista Fonfon, Correio da Manhã. Então, em todos os jornais tem notícias da Albertina Berta, né? Eu vou passar. Aqui seria, no jornal O País, saiu uma matéria escrita pelo João do Rio, né? Uma matéria em que ele fala sobre o romance e exaltação, né? E ele é toda elogiosa, essa matéria é toda elogiosa, né? Ele está deslumbrado com esse romance, com as características desse romance. Ele disse que ficou até as 4 horas lendo o romance, porque precisava comentar com alguém, né? Sobre esse romance, mas eu trouxe só a única frase que ele fala do romance, porque
porque eu também vou mostrar, pretendo mostrar hoje também como é que a presença, né, de Nietzsche está no romance. Ele diz: a sua filosofia pode ser atribuída ao Zaratustra alemão. Né? Trouxe só essa frase para que a gente entenda, né? Bom, esse recorte fala de outro ciclo de conferências, seria o ciclo do ano de 1915, em que ela conferência sobre a criança, que é o capítulo 2 do livro Estudos. Né? Então, mesmo falando sobre, anunciando, né, uma nova conferência sobre a criança, eles fazem referência à conferência de Nietzsche, né? Que ela teve muito sucesso, essa conferência. Né? Então, o recorte diz o seguinte: inaugurou o ciclo de conferências, né? Fazendo um admirável estudo da psicologia da criança, a eminente escritora Albertina Berta, que na brilhante série do ano passado encantou o mundo literário e surpreendeu os círculos femininos com um ensaio verdadeiramente notável sobre Nietzsche. Né? Então, já no ano seguinte, fazem lembrança, né, dessa palestra, enfim, dessa conferência sobre Nietzsche. Né? Aqui é um dado curioso, é só a fofoca mesmo literária, né? Essa foto se trata de uma festa aviária, né? Então, foram doados 4 aviões, né, pela Campanha Nacional da Aviação, e um desses aviões foi batizado com o nome de Frederico Nietzsche, e a madrinha desse avião é a Albertina Berta. Né? Então, realmente, ela ficou, né, como a madrinha. Né? E essa reportagem fala sobre, comenta o fato dela abrir uma champanhe, né, e batizar a hélice do avião com a champanhe, ela a madrinha do avião, Frederico Nietzsche. Né? Aqui, então, é super extenso, eu recomendo que ninguém leia o slide, né? Eu coloquei justamente só para dar notícia e vou mostrando com você, vou comentando com vocês, né, passo a passo. Por que eu trouxe esse slide, né? Eu acho importante, e aí tem muito a ver com a minha pesquisa, né? Quem escreve essa matéria, né, na Careta, na revista Careta, é Silvia de Leon, que é outra feminista importante da época, né? E ela vai falar da conferência da Albertina Berta, que é a única daquelas 12 conferências, a única mulher que fez a conferência e a única que foi criticada. Né? E não é a troco de nada, ela vai mostrar justamente isso. Então ela diz assim, primeiro ela começa falando de algo muito interessante, ela diz assim: pondo ao fim do seu artigo masculino, então um homem que está escrevendo o artigo, né, um nome em espanhol de mulher, um cavalheiro alvejou com finos gabos e leve ironia a senhorita Albertina Berta. Né? Então, isso é uma prática muito comum. Outras escritoras reclamam disso, que homens, né, isso é um mecanismo também de exclusão das mulheres, né, do meio intelectual e literário. Homens criticam as mulheres com nomes femininos. Né? A Narcisa Malha, que é outra poeta que eu estudo, também critica e denuncia essa prática, né? E ela também teve a obra criticada por um homem, depois ela descobriu que na verdade é um homem com nome de mulher, né? Bom, depois a Silvia de Leon continua. No mesmo número em que apareceu esse artigo, comentando a conferência realizada pela referida escritora, lamentou que ela mostrasse tamanha erudição e não fosse mais pessoal. Então, o argumento da crítica é esse, que ela mostrou muita erudição e não foi mais pessoal. E aí, extremamente irônica, né, a Silvia de Leon diz o seguinte: é meia-noite, escrevo ao sair de uma festa, estou fatigada e não pretendo defender a minha nobre companheira, porque não me parece que a desonre a acusação de não ser fútil. Né? Numa terra em que a futilidade rude dos homens julga com tão impertinente rigor a futilidade adorada das mulheres. Né? Então é uma espécie assim, de denúncia. Né? Depois ela diz: escrevo estas linhas com um intuito único de frisar uma circunstância que me parece muito significativa. Todos os dias
escritores e poetas sobem à tribuna das conferências sem que os censores da senhora Albertina Berta julguem necessário chamá-los ao combate. Né? O que ela está dizendo aqui? Né? Então, os outros 11, ninguém falou isso aqui. Agora a Albertina Berta, né, foi malhada. Né? É isso que ela está querendo dizer. Depois, ela diz, essas conferências são singelamente noticiadas entre notas banais de louvores. Os distintos críticos aos quais me refiro, com uma gentileza que o meu sexo lhes agradece, guardavam as suas ironias para a única senhora brasileira incluída na série de conferências literárias realizadas no Rio de Janeiro. Essa esquisita distinção seguramente não me lembrou a ilustre romancista que tantas provas de apreço recebeu na imprensa periódica. Provas de apreço porque é isso que eu estou mostrando para vocês. Ela foi muito aclamada, né? Saiu em diversos jornais, né? Então, em tons elogiosos, né? E aqui a Silvia de Leão só está mostrando que é estranho, né? No mínimo estranho, né? Não tem nenhuma crítica para os outros e só para a Albertina Berta. Tudo bem, isso tudo a gente pode discutir, é contestável, né? Estou mostrando para vocês o que saiu na imprensa, né? Bom, esse próximo slide, eu não vou me ater muito nele, mas é só para mostrar um poema, é um poema, ele só está um trechinho, né? Um poema de Léo Fábio, de 1926, é um poema em que ele se refere a Albertina Berta, né? E é um poema que a gente pode pensar, porque questiona, né? Fala do talento das mulheres, enfim. Só para a gente ter uma noção, né? Ele faz até uma rima, o poema começa assim: você crê no talento das mulheres? Sim, por que duvidar? Fato é fato, o que queres? Nosso dever é apenas registrar. Vou continuar, que aí agora vem a Albertina Berta. Eu não sei se são raras ou são tantas, mas hoje em dia a gente mal desperta, o sol nos vem contar. Mercedes Dantas, Albertina Berta. E a gente olhando a esplêndida paleta, parece ler neste cartaz de luz, né? Como se tivesse um cartaz ali. Pois a Albertina publicou Roleta, pois a Mercedes publicou Luz. Está dando notícia, né, do outro romance, enfim. Mas eu acho curioso, né, porque está questionando, colocando a possibilidade, né, do talento das mulheres, né? Também ele fala da literatura feminina, que é um fato, né, que as mulheres também estão tendo uma representação significativa para a literatura feminina, né? Podemos passar, eu vou tentar ser mais rápida agora, o tempo se esgotou. Agora, vai ser muito rapidinho, eu não vou ler nada disso, eu só estou mostrando para vocês que no Exaltação já começa com 2 epígrafes de Nietzsche, né? Eu não vou me ater muito nisso, é mais para dar a notícia, né? A primeira do Assim Falou Zaratustra e a segunda da Vontade de Poder. Pode passar, agora vai ser rápido. Aqui, os capítulos dentro do romance, os capítulos também têm epígrafes, então esses 2 capítulos também, novas epígrafes de Nietzsche, né? Sempre em francês, porque eu suponho que ela lia Nietzsche, então, em francês. Podemos passar. Aqui também é um trechinho do romance, né? Eu não vou ter tempo de ler e fazer a gente entender o contexto do romance e o enredo do romance, mas só para mostrar que aqui, nesse momento, ela está falando sobre a noção de rebanho de Nietzsche, né? Se ela está falando de forma correta ou não, não sei, mas estou mostrando para vocês que está ali, está presente, né? Então ela fala Le Troupeau de Nietzsche, né? Então ela faz essa referência. No próximo, ela faz a referência à noção de eterna quietude e cita Nietzsche também, né? Isso no romance, dentro da literatura. Os personagens, né, estão falando isso. Então, ela fala a nossa eterna criatura, como bem disse Nietzsche, né? Então, ela faz essa referência. Podemos passar. Aqui, então, o trechinho do ensaio, esse ensaio, essa conferência, né? Em que ela fala sobre a questão da mulher, né? No Nietzsche, né? Eu vou ler rapidamente, né? Porque ela acaba falando sobre as vinganças de um despeitado, né? Ou então as chicotadas de quem nunca foi amado. Por que eu trouxe isso? Porque isso ela fala no ensaio, e aí eu vou, no próximo slide, mostrar para vocês como isso aparece no romance, muito similar. Então, várias passagens que estão no ensaio a gente encontra no romance, né? Dentro dessa história literária, né? Então, ela diz: Nietzsche não teve de nós outras mulheres uma opinião cabal, exata, apenas beirou a realidade da nossa estrutura moral. As suas referências são sempre ocas, ironias para provocar o riso ou talvez vinganças de
despeitado, floração de mau humor. São chicotadas de quem nunca foi amado, de quem nunca recebeu o carinho, a meiguice, a febre de uma mulher de espírito e beleza. Quer-nos mentirosas, ignorantes, sem profundezas de engenho, apenas uma gata perigosa e bela para a sedução do homem. Entretanto, as duas únicas mulheres que amara eram duas intelectuais, dois seres de mistério e de contradições magníficas. Né? Esse é o trechinho, então, que ela faz essa análise. O próprio Geraldo critica isso, né? Coloca em questão, que é válido. Né? E aí, o interessante é porque no romance isso entra de forma muito parecida, né? É como se fosse tudo. Então, no romance, esse aqui é um trechinho do romance em que a nossa protagonista, Ladice, né? A nossa protagonista, ela casa contra a sua vontade com um homem muito mais velho para agradar a família, se apaixona intelectualmente por um poeta, se apaixona primeiro pelos escritos dele, pela notícia que ela tem dele, né? E aí concretiza, né, esse amor com encontros proibidos, né, o encontro dos amantes. Só que essa personagem Ladice, ela é extremamente sensual e todos os homens do romance, por isso que eu disse que chega a ser um pouco romântico, gênero, né? Todos os homens são encantados e apaixonados por ela. Né? Um deles é o primo João da Almada. E aqui nessa fala, ela está mostrando então que essa forma dele reagir, ele está julgando ela, né? Julgando ela porque ela está traindo o marido, né? E seria uma forma então desse rancor, dessa vingança, de despeitado, né? Então o primo diz: o que te falta é mais coerência, mais senso, mais reflexão, mais sinceridade. O primo está ali curioso, acusando ela, né? Ladice não se zangou, atribuiu essa censura ao rancor do sexo ou, quiçá, ao despeito, e, cheia de hilaridade, replicou: se eu fosse assim, deixaria de ser a mulher que tanto aprecias. Nietzsche diz que o nosso maior encanto repousa justamente nesses defeitos. Ele não nos concebe sem a mobilidade das paixões. E aí o primo responde: deixemos o filósofo alemão e as suas teorias. A senhora casada deve ser modesta, simples, retraída, deve abster-se de tudo. Né? Então, esse é o trechinho do romance. Podemos passar. Aí eu trouxe outros trechos do romance. Por conta do tempo eu vou passar muito rápido, mas para mostrar essa questão da moral cristã. Né? Principalmente porque aqui no texto do Geraldo Dias, né, ele fala dessa leitura da obra de Nietzscheana, que tem duas chaves de leitura, né, pelo que eu entendi aqui. A primeira chave seria a estético-renovadora e a segunda chave a político-reacionária. Né? Nessa segunda chave, né, o Geraldo Dias diz: essa segunda chave, né, estaria preocupada em assegurar e conservar os valores de tradição espiritualista, a moral cristã, o nacionalismo humanista, a honra à pátria e à família. Essa seria a segunda chave. O que eu posso afirmar hoje aqui é que isso não tem nada a ver com a Albertina Berta. Aí sim, aí isso eu posso afirmar, né? Porque a Albertina Berta, nós temos ali todo um discurso, né, dessa protagonista incomodada com a moral cristã, né? Uma protagonista que quer seguir os seus desejos, né? Não quer mais viver as hipocrisias, os preconceitos da sociedade, né? A gente tem uma ousadia e também um erotismo, que também foi criticado pelo Lima Barreto, né? O erotismo e o desejo feminino, né? Bom, eu vou passar essas lâminas, né, para chegar então na parte final, na conclusão. Podemos passar, pode passar, até chegar no Lima Barreto. Isso. O que eram aquelas lâminas? Mas depois, se alguém tiver interesse, eu posso enviar. Enfim, eu trouxe trechinhos para mostrar o teor erótico, como é que aparece o encontro dos amantes, né? Bastante sensual, né? E ela foi muito recriminada à época por conta disso, né? Exaltação é um livro que era proibido de ser lido na família de Albertina Berta, né? E depois nós temos toda uma crítica conservadora que pede para que se queime esse livro, né? Toda a produção dela na fogueira, né? Então nós temos mulheres conservadoras pedindo para que não deixem as suas filhas, né? Filhos de boa família lerem Albertina Berta, porque é um livro corrompedor, é essa palavra que usam para definir, né? Então, isso seria parte assim, dessa crítica, que é uma crítica desencorajadora também para essas escritoras, né? Que já enfrentam tantas intempéries, né? Por se assumirem escritoras, né? E pensantes, né? Pensadoras, né?
Bom, então aqui é justamente isso, é a Ana Bittencourt que fala, faz esse apelo às mulheres criteriosas, às mães de famílias, aos homens sensatos e aos pais de família, para que não deixem ninguém ter contato com essa literatura comprometedora. E se vocês forem ler, não tem nada demais ali, né? Tem uma sensualidade muito pueril, um erotismo também muito de leve, né? Mas podemos passar, já estou me aproximando do fim. Albertina Berta é crítica do encorajador, eu coloquei aqui a foto do Lima Barreto, né? Porque o Lima Barreto é o interlocutor direto da Albertina Berta. E só quero mostrar para vocês que essa querela entre a Albertina Berta e Lima Barreto, né, vai além do Nietzsche, da leitura que ela faz de Nietzsche, né? Então, o primeiro slide, pode passar, só para mostrar que essa rivalidade, né, tá desde o fato de que a Albertina Berta vendeu muito, como eu falei para você, o livro esgotou, teve 6 reedições, né, em pouquíssimo tempo, né? E aqui então, e aí o último trechinho para hoje, né, para a gente finalizar, é uma carta do Lima Barreto para Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o editor de Lima Barreto, e nessa carta ele diz o seguinte: o meu Policarpo, o Policarpo Quaresma, né, do qual tirei 2.000 há 2 anos, está longe de esgotar-se. Ninguém compra o Policarpo Quaresma, apesar de tê-lo vendido quase pelo preço da impressão. Então, o Policarpo está barato, mas não vende, né? Assim, grosseiramente interpretando, né? A dona Albertina Berta foi mais feliz, e a dona Gilca Machado, com seus livros e versos, a 5.000 a plaquete, ainda mais. Tá? Então, já mostra, Gilca Machado é outra poeta, também com um teor erótico, e que vendeu bastante, foi muito conhecida da época, e que hoje nós também não temos notícias, né? Então ele diz: isto dá a medida da inteligência do leitor do Rio, né? Critica o leitor carioca, né? Que não está sabendo escolher bem os livros, né? Aí eu acho curioso isso, eu acho muito curioso, né? Aí ele diz uma carta, né? Que hoje nós temos acesso às cartas, que carta é para ser uma escrita íntima, né, pessoal? Mas hoje a gente tem. Bom, na época também eles publicavam na imprensa as cartas. Bom, além disso, uma outra coisa influi poderosamente no sucesso do livro: a tendência erótica, né? Como eu mostrei para vocês, com uma falta total de pensamento próprio sobre as coisas e os homens no meio. O leitor carioca não quer julgamento. Então, o argumento que ele utiliza, né, para a venda do livro dela é o teor erótico desse romance. Como eu já disse para vocês, não é nada muito chocante, né? Não, que aí vai todo mundo ler, né? Achando, não criem ilusões, né, sobre, né, o romance. Não tem nada de muito chocante, né? E o leitor, né, colocando a culpa no leitor, a falta de qualidade desse leitor. Então, isso para mostrar para vocês que essa é uma rivalidade que já vem de antes mesmo do ensaio de Nietzsche, né? E essas questões são sempre mais complexas do que a gente imagina, né? Os próximos slides, também uma carta que eu trouxe para mostrar a correspondência, né, da Albertina Berta com o Lima Barreto, porque o Lima Barreto ele tinha essa função na época, ele tem um livro Impressões de Leitura, então os autores davam os originais para o Lima Barreto poder comentar e dar suas impressões de leitura. Com a Albertina Berta também aconteceu isso, né? E ele também, a resposta também é muito sarcástica, e fala que ela escreve uma poesia de mulher, de senhora, e que ela não tem assim, um conhecimento real da vida, né? Mas isso porque a Albertina Berta vem de uma família abastada, né? Não passou por dificuldades, né? Ela tem uma classe privilegiada, né? E o Lima, nós sabemos, né? O Lima passou por muitas dificuldades, né? De todos, nossa, muitos aspectos, né? Então existe essa diferença, né? Uma leitura de mundo que é diferente, que é o que ele coloca nessa carta, né? Então, eu encerro aí no último slide. Pode passar. Eu coloquei o meu e-mail. Tá bem ruim essa projeção, né? Mas para que, se alguém tiver interesse, enfim, né? Nessa escritora, na literatura, aí eu estou à disposição. Também, obrigada.